Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar retomada nas aulas, tá bom? Eu estive um pouco ausente, então atrasei um pouco o conteúdo. Vou tentar colocar em ordem, tranquilo? Nessa videoaula de hoje eu vou ensinar vocês como que calcula a porcentagem, que foi o assunto tratado lá no CMSP no dia 27/4. Lembrando que hoje é dia 11 de maio, tá bom? Então vou dar uma relembrada em vocês como que se calcula, como que calcula a porcentagem de um valor e como que eu chego nas representações, tá bom? Então vamos lá. Ó, para quem não teve contato com a atividade ainda, ela está lá no Classroom, já tem umas 2 semanas, tá? A atividade é essa. Então entrem lá, deem uma olhada, façam e me reenviem para que eu possa dar nota, tá bom? Então vamos lá, porcentagem. O que é uma porcentagem? A porcentagem é uma medida de uma razão de denominador 100, tá? Basicamente ela é uma fração cujo denominador, que é a parte de baixo, é um número 100. Você pegar alguma coisa, dividir em 100 partes, 100 pedaços e pegar a quantidade de pedaços que você precisa, tá? Então, por exemplo, se eu quero 15%, eu vou dividir em 100 pedaços o total, né? E pegar 15 pedaços dele. Se for 23%, a mesma coisa, dividir em 100 pedaços e pegar 23. Só que a porcentagem ela pode ser representada de 3 maneiras distintas, 3 maneiras diferentes. A primeira maneira é usando a própria porcentagem, que é o símbolo que todos vocês conhecem. A segunda maneira é usar a forma fracionária dela, que é uma fração. E a terceira maneira é usar o valor centesimal da porcentagem. Tranquilo? Eu coloquei aqui do lado, ó, o valor generalizado, que é uma letra x. Então, o que seria o x%? O x% é uma fração x por 100, né, x centésimos, e o valor centesimal é 0,x, e o x é o valor que eu vou colocar, tá bom? Então aqui exemplos numéricos, ó. Se eu quero fazer, por exemplo, 36%, o 36% na forma fracionária é 36 sobre 100, 36 centésimos, e na forma centesimal é 0,36. Olha, esses 3 jeitos aqui, todos eles representam a mesma coisa, tá bom? Outro exemplo, 20%. Ó, o 20% na forma fracionária é 20 por 100 e na forma centesimal é 0,20, tá? Só que nesse caso aqui, como o último dígito é 0, esse 0, se você quiser, não é obrigatório, tá? Você pode anular ele, você cancela. Aí o 0,20 ele fica a mesma coisa que 0,2, tá? Dessas duas maneiras equivalem o mesmo valor. Só que tomem cuidado, tá? Olha só, 20% ele é 0,20 ou 0,2, tá bom? Agora, se eu fizer 2%, olha só a diferença. O 2% na forma fracionária é 2 sobre 100 e na forma centesimal é 0,02. Olha a diferença aqui para 0,2 para 0,02. Por que que eu tenho que colocar esse zero na frente ali, esse 0,2? Bom, como é uma taxa centesimal, e o centesimal lembra o número 100, tá? Eu preciso ter aqui na forma decimal, na forma centesimal, 2 casas decimais. Lembrando, o que é uma casa decimal? São quantos dígitos, quantos algarismos eu tenho após a vírgula, tá? Então, se é o número 100 que eu estou trabalhando, eu tenho que ter 2 casas decimais, tá? Se fosse, sei lá, o número 10, eu teria uma casa decimal só. Se fosse o número 1000, eu teria 3 casas decimais. Tudo isso depende do número que eu estou trabalhando. Como porcentagem eu trabalho com 100, eu tenho que ter 2 casas decimais, tá bom? Bom, vamos lá. Então, eu vou resolver aqui nessa videoaula 2 exercícios que estão na atividade 2. São 2 problemas, tá? Nesse primeiro problema aqui, ele fala o seguinte, a seguinte informação, que a Marília, ela vai comprar um material numa papelaria e ela encontra 2 papelarias com 2 valores diferentes. Na papelaria papel rasgado, o valor do material que ela precisa comprar custa R$300, mas se ela pagar à vista, ela vai ter um desconto de 10%. Tá? Na papelaria papel amassado, que é a segunda papelaria, o mesmo material é mais caro, custa R$320, só que o desconto, a taxa de desconto é maior, 15%.
Aí a pergunta que ele faz é: qual papelaria oferece o melhor preço para pagamento à vista, para pagamento em dinheiro na hora? Eu separei aqui embaixo, ó, papelaria 1 e papelaria 2. Na primeira custa R$300, 10%. Na segunda custa R$320 e a taxa 15% de desconto. Bom, para calcular uma porcentagem, não existe só uma única maneira, tá? Você pode fazer de diversas maneiras. A maneira correta de se fazer é aquela que você vai achar mais fácil, tá? Então, nesse primeiro exercício aqui, eu vou resolver de duas formas diferentes e daí você vê qual das duas você tem mais facilidade, aí você pode usar ela, não tem problema, tá bom? Então, nessa primeira papelaria aqui, eu vou resolver usando a fração. Eu vou calcular, então, quanto que é 10% de 300, tá? Primeira coisa que você vai ter que fazer, vai trocar a porcentagem pela forma fracionária. 10% é a mesma coisa que 10 por 100, tá bom? Essa conjunção aqui, ó, de, eu vou trocar por vezes, tá bom? E o 300 aqui do lado. Olha, eu vou fazer essa multiplicação de frações, tranquilo? Essa primeira fração eu tenho numerador 10 e denominador 100. Essa segunda aqui, olha, não é uma fração, mas lembrando que quando o número não tem denominador, a parte de baixo não aparece, ela equivale a número 1, tá? Isso tem que saber. Bom, e como que eu multiplico então duas frações? Eu vou multiplicar denominador com denominador e numerador com numerador. A parte de cima multiplicada pela parte de cima e a parte de baixo multiplicada pela parte de baixo. Aí é só fazer a conta, ó. 10 vezes 300 é 3.000 e 100 vezes 1 é 100. Tá bom? Como isso é uma fração, eu posso simplificar ela. E como que eu vou simplificar? Eu vou cortar aqui zero com zeros, tá? Eu vou cortar esse zero aqui de cima com o zero de baixo e cortar o segundo zero ali com o segundo zero aqui embaixo. O que que sobrou? 30 sobre 1. 30 dividido por 1. E 30 dividido por 1 é 30. Acabou. Então, 10% de 300 é 30. Tá bom? Só que isso daqui não é o preço, olha só. Não é o preço do material, é o preço do desconto. Então, se o material custa R$300, eu vou tirar aqui, ó, menos R$30, que é o valor do desconto. Aí eu vou chegar no valor final do material, que é R$270. Bom, agora na papelaria número 2, eu vou calcular também a porcentagem, que é 15% de 320. Nesse segundo caso aqui, eu vou resolver usando a forma centesimal da porcentagem, tá? Então, 15% é a mesma coisa que 0,15. O D é multiplicação vezes e 320. Bom, agora eu só preciso calcular essa multiplicação e ver quanto que vai dar. 0,15 vezes 320. Então, aqui do lado, ó, vou fazer 320 vezes 0,15. Essa é a conta que eu vou ter que resolver, tá bom? E como que multiplica números decimais, números com vírgula? É da mesma maneira que eu faço se não tivesse a vírgula, tá? Eu só vou me preocupar com essa vírgula na hora de colocar lá na resposta. É a última coisa que eu vou ter que fazer aqui, tá? Então vamos lá, ó. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2 são 10, sobe 1. 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. Tá? Vou fazer a conta agora com o número 1. Aqui, ó, vou colocar de azul. Põe um mais embaixo e vai dar conta com 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Tá? Agora eu tenho que fazer a conta com esse 0. Mas olha só, quando tem 0 na conta, lógico, só posso fazer isso se o 0 estiver nos extremos, tá? Ou se ele for o primeiro dígito, ou se ele for o último dígito, tá bom? Como tem 0 aqui no final, eu não vou usar ele nessa conta agora. Eu vou só acrescentar ele na resposta final, tá bom? Eu marquei ele de verde ali de propósito, tá? Que eu vou colocar aqui na resposta final, ó. Agora eu vou somar 0, 0 mais 0 é 0, 6 mais 2, 8, 1 mais 3, 4. Agora sim, aquele 0 que eu não usei lá na conta, que está aqui na frente, eu vou colocar aqui na frente também. Bom, aí terminei. Bom, agora aonde que vai essa vírgula?
A vírgula, ela depende de quantas casas decimais eu usei na minha conta. Lembrando, o que é uma casa decimal? São os dígitos que eu tenho após a vírgula. Quantas casas eu tenho após a vírgula? Nesse 320, eu não tenho nada, zero. Na verdade, nem vírgula ele tem, né? Agora, o 0,15, que é o número que está embaixo, ele tem duas casas decimais. Ele tem dois dígitos após a vírgula. Então, vou vir aqui embaixo na resposta, eu vou contar da direita para a esquerda, duas casas, e daí eu coloco a vírgula. Então, da direita para a esquerda, conta duas casas e põe a vírgula, tá? Então, quanto que deu? R$48. Ah, mas e o zero aqui da frente, você não vai contar? Não, esse zero aqui não vai valer nada, tá? Então, R$48 é o desconto na segunda papelaria. Então, eu vou pegar o 320, vou tirar R$48, e daí eu vou ter o preço final. Nesse caso aqui, vai dar 272. Olha só. Tá? Então, o preço que é mais em conta é na papelaria número 1, que ela sai um pouquinho mais barato. Tá? E resolvi a primeira questão. Então, olha só, eu resolvi usando duas maneiras diferentes de encontrar porcentagem. Na primeira, usando forma fracionária, e na segunda, usando a forma centesimal. Tá? Vamos para a próxima. Bom, a próxima questão também está lá na atividade 2 do Classroom. E ela diz o seguinte, ó, em uma academia de ginástica, 18 clientes são estrangeiros, o que corresponde a 25% do total de clientes. Quantos clientes são brasileiros? Nessa daqui, eu vou resolver usando duas maneiras. Primeira, usando fração, e a segunda, usando uma regra de 3 simples. Tá? Usando a fração, pense o seguinte, ó, 25%... na forma fracionária, a mesma coisa que 25 sobre 100. Só que essa fração aqui, ela pode ser simplificada. Por quê? O 25 e o 100, eles são múltiplos de 5. Eles estão na tabuada do 5. Então, eu posso dividir os dois por 5. Tá? Quando eu faço essa divisão, 25 dividido por 5 é 5. 100 dividido por 5 é 20, tá? 5 e 20 também são múltiplos de 5. Dá para dividir por 5 de novo. Em cima, embaixo. Bom? 5 dividido por 5 é 1. E 20 dividido por 5 é 4. Olha só. 25% é a mesma coisa que 1/4. Tá? O que seria isso? Pense o seguinte. Eu coloquei aquela imagem ali. Ó. Deixa eu arrastar ela para cá. Ó. Pensa que isso daqui seria a minha academia. Tá? Minha academia de ginástica. A minha academia inteira, ela completa, ela equivale a 100%. Tá? Não se esqueçam, 100% é o total. São todos os meus clientes. 100%. Bom, só que 1/4 deles, olha só, 1/4 deles, que é só esse quadradinho aqui, ou seja, 25% são estrangeiros. Então, esse pedaço aqui, ó, 25% são 18 pessoas. São 18 estrangeiros que eu tenho na minha academia. Bom, se 25% é estrangeiro, quer dizer que o restante, esses três outros quadrados aqui, são brasileiros. Tá? E isso em porcentagem, olha só, equivale a quanto? Bom, se 25 são estrangeiros, para completar os 100%, está me faltando quanto? 75%. Então, 75% são brasileiros, que são os outros três quadrados aqui. Então, quantos brasileiros são? Bom, se em cada quadradinho tem 18, então aqui é 18, 18 e 18. Pronto, aí eu resolvo o meu problema. 18 vezes 3. E 18 vezes 3, ó, 3 vezes 8 é 24, sobe 2. 3 vezes 1 é 3, 3 mais 2, 5. São 54 brasileiros, 18 estrangeiros e 54 brasileiros. Tá? Agora, vamos lá. Usando a regra de 3 simples. E olha só, a regra de 3, nós vimos em sala, você pode usar ela para resolver qualquer porcentagem que sempre vai dar certo. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Eu vou colocar aqui as minhas duas grandezas. A primeira grandeza é a porcentagem. E a segunda grandeza são os clientes, quantidade de clientes. Bom, na regra de 3, ela sempre, olha só, sempre vai ser
diretamente proporcional, porque se eu aumento a porcentagem, eu vou aumentar a quantidade de clientes. Bom, vamos colocar os dados. 25% dos clientes equivalem a 18 pessoas, tá? Eu quero saber os outros 75%, né, que é o restante lá da minha academia, quantas pessoas eles são, né, essa porcentagem. Bom, quando é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Ó, faz esse vezes esse. Bom, então vamos ao seguinte, ó, 25 vezes x e 75 vezes 18. Essa é a conta que eu vou ter que fazer, tá? Só que, olha só, eu não vou sair multiplicando direto, tá? Que é besteira fazer isso. Você resolve e se der para simplificar, você simplifica. É a melhor coisa que você faz. Se você multiplicar, vai chegar na resposta certa? Vai, só que vai dar mais trabalho. Deixe os números como estão e daí você vai simplificando conforme você vai fazendo, tá? Olha aqui, ó, eu não vou fazer essa multiplicação, vou deixar ela como está. 75 vezes 18, não vou mexer nela. Eu vou pegar o 25 e passar o 25 dividindo. Por quê? Agora eu vou simplificar. Porque tanto o 25 quanto o 75 dá para dividir. Ó, eu vou dividir o 25 e o 75. Os dois dá para dividir por 25. Tá? Vou dividir os dois por 25. Então aqui, ó, 25 dividido por 25 sobra 1. Tá? E 75 dividido por 25, ó, 25, 50, 75, dá 3. Então, isso aqui dá 3. Tá? O que vai sobrar? Vamos lá, vou colocar aqui do lado. Vai sobrar 3 em cima, 18 em cima e 1 embaixo. Tá bom? 3 vezes 18 nós calculamos ali do lado, dá 54. E 54 dividido por 1, olha só, 54. E acabou. Tá vendo? Então são duas maneiras diferentes de chegar na mesma resposta, usando a porcentagem e usando a regra de 3. Tá? Qual que é a mais fácil? Depende de cada um. Para mim, mais fácil eu faria usando a fração. Tá? Mas tem pessoas que preferem usar a regra de 3 e também chega na resposta. Tá? O que vai depender é de você treinar, né? Você vai se especializando em uma determinada situação e daí você vai sempre resolver com muita facilidade usando aquilo que você acha mais rápido e mais simples. Tá bom? Vou ficando por aqui. Obrigado aí por vocês acompanharem as aulas, tá? Vão fazer as atividades e me reenviem para que eu possa dar a nota. Beleza? Falou!